O livro de Jasher, parte 5, capítulo 13. Ter Abrão e toda a sua casa deixam Casdim e Ur para ir para a terra de Canaã. 1. E tomou Terá Abrão seu filho e seu neto Lote, filho de Harã, e a Sarai sua genra, a mulher de seu filho Abrão, e todas as almas de sua casa, e saiu de Ur Casdim para ir para a terra de Canaã. E eles chegaram tão longe da terra de Harã, eles permaneceram lá, pois era muito boa para o pasto, e de suficiente extensão para aqueles que os acompanharam. 2. E o povo da terra de Harã viu que Abrão era bom e reto diante de Deus e dos homens, e que o Senhor seu Deus era com ele. E algumas das pessoas da terra de Harã juntaram-se a Abrão, e ele ensinou-lhes a instrução do Senhor e os seus caminhos, e estes homens permaneceram com Abrão em sua casa e eles aderiram a ele. 3. E Abrão permaneceu na terra de Harã 3 anos, e o Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Senhor que te trouxe diante de Casdim-Ur, e entreguei-te das mãos a todos os teus inimigos. 4. E agora, portanto, se tu deres ouvidos à minha voz e guardares os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis, então farei teus inimigos cair diante de ti, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e eu enviarei a minha bênção sobre todas as obras de tuas mãos, e nada te faltará. 5. Levanta-te agora, toma a tua mulher e todos os pertencentes a ti, vai para a terra de Canaã e permanece lá, e eu lá te serei por Deus, e eu te abençoarei. E Abrão se levantou e tomou sua esposa e todos os pertencentes. Ele foi para a terra de Canaã, como o Senhor tinha dito a ele, e tinha Abrão 50 anos de idade, quando ele passou a Harã. 6. E Abrão chegou à terra de Canaã e habitou no meio da cidade, e lá ele armou sua tenda entre os filhos de Canaã, os habitantes da terra. 7. E o Senhor apareceu a Abrão, quando ele veio para a terra de Canaã, e disse-lhe: Esta é a terra que tenho dado a ti e a tua descendência depois de ti para sempre, e eu farei a tua descendência como as estrelas do céu, e eu darei a tua descendência por herança todas as terras que vês. 8. E Abrão construiu um altar no lugar onde Deus havia falado com ele, e Abrão invocou o nome do Senhor. 9. Naquele tempo, ao final de 3 anos de residência de Abraão na terra de Canaã, no ano em que Noé morreu, o ano 58º de Abraão, e todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. 10. E Abrão habitou na terra de Canaã, ele e sua mulher, e todos os pertencentes dele, e todos aqueles que o acompanharam, juntamente com aqueles que se juntaram a ele do povo da terra. Mas Naor, irmão de Abrão, e Tera, seu pai, e Ló, filho de Harã, e todos os seus pertencentes preferiram habitar em Harã. 11. No 5º ano de habitação de Abraão na terra de Canaã, as pessoas de Sodoma e Gomorra, e de todas as cidades da planície se revoltaram contra o poder de Quedorlaomer, rei de Elão, pois todos os reis das cidades da planície tinham servido a Quedorlaomer por 12 anos, e deu-lhe um imposto anual, mas naqueles dias no 13º ano, eles se rebelaram contra ele. 12. E no 10º ano de habitação Abraão na terra de Canaã, houve guerra entre Nimrod, rei de Sinar e rei Quedorlaomer de Elão, e Nimrod veio para lutar com Quedorlaomer para dominá-lo. 13. Pois Quedorlaomer era naquele tempo um dos príncipes do exército de Nimrod, e quando todas as pessoas da torre foram dispersas, todas aquelas que não pereceram, foram espalhadas pela face da terra, e Quedorlaomer foi para a terra de Elão e reinou sobre ela e se rebelou contra seu senhor. 14. E, naqueles dias em que Nimrod viu que as cidades da planície haviam se rebelado, ele veio com orgulho e raiva para a guerra contra Quedorlaomer, e Nimrod reuniu todos os seus príncipes e reis, mais de 700.000 homens, e foram contra Quedorlaomer, e Quedorlaomer saiu para encontrá-lo com 5.000 homens, e eles se prepararam para a batalha no vale de Babel que é entre Elão e Sinar. 15. E todos os reis lutaram lá, e Nimrod e seu povo foram derrotados diante do povo de Quedorlaomer, e caíram dos homens de Nimrod cerca de 600.000, e Mardom filho do rei caiu entre eles. 16. E Nimrod fugiu e retornou em vergonha e desgraça para sua terra, e ele ficou sob sujeição a Quedorlaomer por um longo tempo. E Quedorlaomer voltou à sua terra e enviou os príncipes dele para os reis que habitavam em torno dele, Arioque, rei de Elazar, e Mares rei de Goim, e fez um pacto com eles, e todos eles eram obedientes aos seus comandos. 17. E foi no 15º ano de habitação Abraão na terra de Canaã, que é o 70º ano da vida de Abrão, que o Senhor apareceu a Abrão. Nesse ano disse para ele: Eu sou o Senhor,
que te tirei de Ur-Kasdim para te dar esta terra para herança. 18. Agora, pois, anda diante de mim e sê perfeito e guarda os meus mandamentos, porque a ti e a tua semente darei esta terra por herança, desde o rio Mitzraim até o grande rio Eufrates. 19. E virás a teus pais em paz e em boa idade, e a quarta geração deve voltar aqui nesta terra e herdá-la para sempre. E Abraão construiu um altar, e ele invocou o nome do Senhor, que lhe apareceu, e ele trouxe sacrifício sobre o altar ao Senhor. 20. Naquele tempo Abraão voltou e foi para Harã para ver seu pai e sua mãe, e a casa de seu pai, e Abraão e sua esposa e todos os seus pertencentes e retornaram a Harã, e Abraão habitou em Harã 5 anos. 21. E muitos dos povos de Harã, cerca de 72 homens, seguiram Abraão e Abraão ensinou-lhes a instrução do Senhor e os seus caminhos, e ele ensinou-lhes a conhecer o Senhor. 22. E o Senhor apareceu a Abraão em Harã, e disse-lhe, eis que eu te apareci há 20 anos dizendo. 23. Sai da tua terra natal e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, para dá-la a ti e aos teus filhos, pois lá eu te abençoarei e farei de ti uma grande nação, e engrandecerei o teu nome, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. 24. Agora, pois, levanta-te e sai deste lugar, com tua esposa e tudo o que pertence a ti, e também cada um nascido em tua casa e todas as almas juntas em Harã, e subi para voltares à terra de Canaã. 25. E Abraão levantou-se e levou sua esposa Sarai e todos os pertencentes dele e todos os nascidos em sua casa e as almas que eles tinham juntado em Harã, e saíram para ir para a terra de Canaã. 26. E Abraão voltou para a terra de Canaã, de acordo com a palavra do Senhor. E Ló, filho de seu irmão Harã, foi com ele, e Abraão tinha 75 anos de idade quando ele saiu de Harã para voltar à terra de Canaã. 27. E ele veio para a terra de Canaã, segundo a palavra do Senhor a Abraão, e ele armou a sua tenda e habitou na planície de Manre, e com ele estava Ló, filho de seu irmão, e tudo o que lhe pertencia. 28. E o Senhor novamente apareceu a Abraão e disse, à tua descendência darei esta terra, e lá ele construiu um altar ao Senhor, que lhe apareceu, que está ainda hoje, nas planícies de Manre. Capítulo 14. Ricaion o primeiro faraó. 1. Naqueles dias havia na terra de Sinar, um homem que era entendido em toda a sabedoria, e de bela aparência, mas ele era pobre e indigente. Seu nome era Ricaion e vivia com dificuldades para encontrar sustento. 2. E ele resolveu ir para o Egito de Ossuíris, filho de Anon, rei do Egito, para mostrar ao rei sua sabedoria, pois achava que poderia achar graça em seus olhos, para criá-lo e dar-lhe manutenção. E assim Ricaion fez. 3. E quando Ricaion chegou ao Egito, pediu aos habitantes do Egito a respeito do rei, e os habitantes do Egito disseram-lhe o costume do rei do Egito, pois era então o costume do rei do Egito que ele vivia no seu palácio real, e era visto no exterior apenas um dia do ano, e depois regressava ao seu palácio para permanecer lá. 4. E no dia em que o rei saiu e julgou a terra, e quem tinha roupas adequadas para isso, veio diante do rei naquele dia para obter o seu pedido. 5. E quando Ricaion ouviu falar do costume no Egito e que ele não poderia entrar na presença do rei, ele se entristeceu muito e estava muito triste. 6. E à noite Ricaion saiu e encontrou uma casa em ruínas fora da cidade, e ficou ali toda a noite, com amargura de alma, com fome, e o sono foi removido dos seus olhos. 7. E Ricaion pensava para si mesmo, o que ele deveria fazer na cidade até que o rei aparecesse, e como ele poderia sustentar-se lá. 8. E ele levantou-se de manhã e caminhando encontrou em seu caminho os que vendiam legumes e vários tipos de sementes com as quais forneciam os habitantes. 9. E Ricaion quis fazer o mesmo, a fim de obter uma forma de manutenção na cidade, mas ele não estava familiarizado com o costume do povo, e ele era como um cego entre eles. 10. E foi, e tendo apanhado legumes para vendê-los para seu sustento, os outros todos juntos o enganaram e o ridicularizavam, e tomaram os vegetais dele e deixaram-no sem nada. 11. E levantou-se de lá com amargura de alma, e foi para casa suspirando em que ele tinha permanecido toda a noite antes, e ele dormiu lá a segunda noite. 12. E naquela noite novamente ele indagou dentro de si mesmo como ele poderia salvar-se da fome, e ele concebeu um esquema em como iria agir. 13. E ele levantou-se de manhã e agiu engenhosamente, e contratou 30 homens fortes da ralé, carregando seus instrumentos de guerra em suas mãos,
E ele os levou para o topo do sepulcro egípcio, e ele os colocou lá. 14. E ordenou-lhes, dizendo, assim diz o rei, fortalecei-vos e sede homens valentes, e que nenhum homem possa ser enterrado aqui, até que 200 moedas de prata sejam dadas, e então ele poderá ser enterrado. E esses homens fizeram segundo a ordem de Ricaion ao povo do Egito durante todo o ano. 15. E em 8 meses Ricaion e seus homens se reuniram de grandes riquezas de ouro e prata. E Ricaion comprou uma grande quantidade de cavalos e os outros animais, contratou mais homens, deu-lhes cavalos e permaneceram com ele. 16. E quando o ano deu a volta, no momento que o rei saiu para a cidade, todos os habitantes do Egito se reuniram para falar com ele sobre a obra de Ricaion e seus homens. 17. E o rei saiu no dia marcado, e todos os egípcios vieram diante dele e clamaram, dizendo, 18. Possa o rei viver para sempre. O que esta coisa faz na cidade para com teus servos, para que nenhum cadáver possa ser enterrado até que tanta prata e ouro sejam dados? Já houve algo semelhante a este feito em toda a terra, desde os dias dos reis antigos, sim, mesmo dos dias de Adão, até este dia, que os mortos não devem ser enterrados só por um preço fixo. 19. Sabemos que é o costume dos reis tomar um imposto anual a partir da vida, mas tu não fazes apenas isso, mas de entre os mortos, também tu cobras imposto. 20. Agora, ó rei, não podemos mais suportar isso, toda a cidade está em ruínas, e tu não sabes isso? 21. E quando o rei ouviu tudo que eles tinham falado com ele, ficou muito irado, e sua raiva ardia dentro dele, neste caso, porque que ele não sabia nada disso. 22. E o rei disse, quem e onde é que se atreve a fazer essa coisa má na minha terra sem o meu comando? Certamente vocês vão me dizer. 23. E disseram-lhe todas as obras de Ricaion e seus homens, e o rei se encheu de raiva, e ele ordenou que Ricaion e seus homens fossem apresentados a ele. 24. E Ricaion levou cerca de 1000 crianças, filhos e filhas, e os vestiu em seda e bordado, e pô-los em cavalos e os enviou ao rei por meio de seus homens. E ele também juntou uma grande quantidade de prata e ouro e pedras preciosas, e um forte e belo cavalo, como um presente para o rei, com o qual ele chegou à presença do rei e se inclinou para a terra diante dele. E o rei, seus servos e todos os habitantes do Egito admiraram o trabalho de Ricaion, e viam suas riquezas e o presente que ele tinha trazido para o rei. 25. E muito agradou ao rei e maravilhou-se dele. E quando Ricaion se sentou diante dele, o rei perguntou-lhe sobre todas as suas obras. E Ricaion falou-lhe todas as suas palavras sabiamente ante o rei, os seus servos e todos os habitantes do Egito. 26. E quando o rei ouviu as palavras de Ricaion e sua sabedoria, Ricaion achou graça aos seus olhos, e ele se encheu com graça e bondade diante de todos os servos do rei e de todos os habitantes do Egito, por conta de sua sabedoria e excelentes intervenções, de forma que o amaram muito. 27. E o rei respondeu, e disse, Ricaion, teu nome não deve mais ser chamado Ricaion, mas Faraó será o teu nome, pois tu tens cobrado o imposto exato dos mortos. E ele chamou seu nome de Faraó. 28. E o rei e seus súditos amavam Ricaion por sua sabedoria, e consultou todos os moradores do Egito para fazê-lo prefeito sobre o rei. 29. E todos os habitantes do Egito e seus sábios assim o fizeram, e foi feita uma lei no Egito. 30. E eles fizeram Ricaion Faraó, prefeito às ordens de Ossuíris rei do Egito, e Ricaion Faraó, governou sobre o Egito, e diariamente administrava a justiça de toda a cidade. Mas o rei Ossuíris julgava o povo da terra um dia no ano, quando ele saía para fazer a sua aparição. 31. E Faraó Ricaion ardilosamente usurpou o governo do Egito, e exigia um imposto dos habitantes do Egito. 32. E todos os habitantes do Egito amavam muito a Ricaion Faraó, e eles fizeram um decreto de chamar Faraó a todo rei que reinasse sobre eles e suas sementes no Egito. 33. Por isso, todos os reis que reinaram no Egito a partir daquele momento foram chamados Faraó até este dia. Capítulo 15. Abrão no Egito. 1. E nesse ano houve uma grande fome em toda a terra de Canaã, e os habitantes da terra não poderiam ficar por conta da fome, que era muito grave. 2. Abraão e todos os pertencentes a ele se levantaram e foram para o Egito por conta da fome, e quando eles chegaram no ribeiro Mitsaim, lá permaneceu algum tempo para descansar da fadiga da estrada. 3. E Abrão e Sarai foram andando à beira do riacho Mitsaim,
e sua esposa Sarai era muito bonita. 4. E Abrão disse à sua mulher Sarai, visto que Deus te criou com um belo semblante, tenho receio que os egípcios me matem por isso, pois não existe temor a Deus neste lugar. 5. Assim tu farás, se te perguntarem, dirás que és minha irmã, a fim de que tudo vá bem comigo, e que possamos viver e não sermos condenados à morte. 6. Abraão ordenou mesmo a todos aqueles que vieram com ele para o Egito por conta da fome, também seu sobrinho Ló ordenou, dizendo, se os egípcios te perguntarem sobre Sarai, dirás que ela é a irmã de Abrão. 7. E ainda com tudo isto, Abraão não descansou, mas ele tomou Sarai e a colocou num baú e escondeu-a entre os seus pertences, pois Abrão estava muito preocupado com Sarai por conta da maldade dos egípcios. 8. Abraão e todos que pertenciam a ele se levantaram do ribeiro Mitsaim e foram para o Egito, e mal eles tinham entrado os portões da cidade quando os guardas se levantaram para eles, dizendo, dai o dízimo ao rei do que vocês possuem, e então vocês podem vir para a cidade. E Abrão e aqueles que estavam com ele assim fizeram. 9. E Abrão com as pessoas que estavam com ele foram para o Egito, e quando eles entraram trouxeram a caixa em que Sarai estava escondida e os egípcios viram o cesto. 10. E os servos do rei se aproximaram de Abrão, dizendo, que tens tu aqui neste cesto que nós não vimos? Agora, abre o cesto e dá o dízimo ao rei de tudo o que ele contém. 11. Então disse Abrão, este cesto eu não vou abrir, mas tudo que você pedirem por ele, eu vou dar. E os oficiais de Faraó responderam a Abrão, dizendo, é um baú de pedras preciosas, dá-nos 1/10 do mesmo. 12. E Abrão disse, tudo o que vocês desejarem, darei, mas desde que vocês não abram o cesto. 13. E os oficiais do rei pressionaram Abrão, e atingiram o cesto e abriram-no com força, e olharam, e eis que uma bela mulher estava no cesto. 14. E quando os oficiais do rei viram Sarai foram golpeados com admiração pela sua beleza, e todos os príncipes e servos do faraó se reuniram para ver Sarai, pois ela era muito bonita. E os oficiais do rei correram e disseram a Faraó tudo o que tinham visto, e eles elogiaram Sarai ao rei, e Faraó ordenou que ela fosse buscá-la, e a mulher foi trazida diante do rei. 15. E Faraó viu Sarai e ela lhe agradou muito, e ele se maravilhou com a sua beleza, e o rei se alegrou muito em sua conta, e deu presentes para aqueles que lhes trouxeram a notícia sobre ela. 16. E a mulher foi então levada para a casa de Faraó, e Abrão ficou aflito por conta de sua esposa, e ele orou ao Senhor para libertá-la das mãos de Faraó. 17. E Sarai também orou naquele momento e disse, Senhor Deus, tu disseste ao meu senhor Abrão, sai da sua terra e da casa de seu pai, para a terra de Canaã, e tu prometeste que nos abençoarias e andássemos nos teus mandamentos. E agora, eis que temos feito o que mandaste a nós, e deixamos a nossa terra e as nossas famílias, e nos fomos para uma terra estranha e para um povo que nós não temos conhecido antes. 18. E nós viemos para esta terra para evitar a fome, e neste incidente o mal se abateu sobre mim. Agora, pois, ó Senhor Deus, livra-nos e salva-nos da mão do opressor, e faz-me bem por causa da tua misericórdia. 19. E o Senhor ouviu a voz de Sarai, e o Senhor enviou um anjo para livrar Sarai do poder de Faraó. 20. E o rei entrou e sentou-se diante de Sarai e eis que um anjo do Senhor estava de pé sobre eles. E ele apareceu para Sarai e disse-lhe, não temas, porque o Senhor ouviu a tua oração. 21. E o rei se aproximou Sarai e disse-lhe, quem é o homem que te trouxe? E ela disse, ele é meu irmão. 22. E o rei disse, compete-nos a fazê-lo grande, para elevá-lo e fazer-lhe todo o bem que tu mereças de nós. E naquela época o rei mandou a Abrão prata e ouro e pedras preciosas em abundância, juntamente com gado, servos, homens e servas empregadas domésticas. E o rei ordenou que Abrão fosse trazido, e ele sentou-se no tribunal da casa de rei. E o rei Abrão muito exaltou naquela noite. 23. E o rei aproximou-se para falar com Sarai, e ele estendeu a mão para tocá-la, e foi quando o anjo o feriu muito. Ele ficou apavorado e ele se absteve de alcançar ela. 24. E o rei chegou perto de Sarai, e um anjo o feriu, e agiu assim com ele a noite inteira, e o rei ficou apavorado. 25. E o anjo naquela noite feriu fortemente todos os servos do rei, e toda a sua casa, por causa de Sarai, e houve uma grande lamentação naquela noite entre as pessoas da casa de Faraó. 26. E Faraó, vendo o mal que se abateu sobre ele, disse, certamente que é por causa desta mulher.
E ele afastou-se dela e falou-lhe brandamente. 27. E o rei disse a Sarai: Fala-me sobre o homem com quem tu vieste aqui. E Sarai disse: Este homem é meu marido, e eu disse-te que ele era meu irmão porque eu estava com medo que o entregasse à morte por maldade. 28. E o rei manteve-se longe de Sarai, e as pragas do anjo do Senhor cessaram de afligi-lo e a sua família. E Faraó sabia que ele havia sido ferido por causa de Sarai, e o rei ficou muito espantado com tudo isto. 29. E pela manhã o rei chamou Abrão e disse-lhe: Que é isto que fizeste contra mim? Porque disseste tu: Ela é minha irmã, de forma que por causa de uma mulher sobreveio esta praga pesada sobre minha família. 30. Agora toma tua mulher, leva-a e vai-te de nossa terra para que todos nós não morramos por sua causa. E Faraó levou gado, e servos, e prata e ouro, para dar a Abrão, e ele voltou com sua esposa Sarai. 31. E o rei tomou uma donzela a quem ele gerou por suas concubinas, e ele lhe deu a Sarai para sua serva. 32. E o rei disse à sua filha: É melhor para ti, minha filha, ser serva em casa deste homem do que ser dona da minha casa, depois que nós vimos o mal que se abateu sobre nós enquanto esta mulher. 33. E Abraão levantou-se, e ele e todos os pertencentes a ele foi embora do Egito, e Faraó mandou alguns de seus homens para acompanhá-lo e a tudo o que foi com ele. 34. Abrão voltou para Canaã, para o lugar onde ele tinha feito o altar, onde primeiro tinha armado sua tenda. 35. E Ló, filho de Harã, irmão de Abrão, tinha um número grande de gado, ovelhas e vacas e tendas, pois o Senhor o abençoou por conta de Abrão. 36. E quando Abrão estava habitando na terra, e os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abrão, pois suas posses eram grandes demais para que eles permanecessem juntos na terra, e a terra não podia sustentá-los por conta de seu gado. 37. E quando os pastores de Abrão iam alimentar seu rebanho, não iam para os campos do povo daquela terra, mas o gado dos pastores de Ló fazia de outra forma, pois eles foram obrigados a alimentá-lo nos campos do povo daquela terra. 38. E o povo da terra viu isto diariamente, e eles brigaram com Abrão por causa dos pastores de Ló. 39. E disse Abrão a Ló: O que é isso que me fazes para me fazer desprezível para os habitantes desta terra, para que tu ordenes os teus pastores para alimentar o teu gado nos campos de outras pessoas? Tu não sabes que eu sou um estranho nesta terra entre os filhos de Canaã, e por que fazes tu isso a mim? 40. E Abrão todos os dias brigava com Ló por conta disso, mas Ló não quis ouvir Abrão, e ele continuou a fazer o mesmo, e os habitantes da terra vieram e disseram a Abrão. 41. E disse Abrão a Ló: Quanto tempo quer ser tu para mim uma pedra de tropeço para com os habitantes desta terra? Agora peço-te que não haja mais brigas entre nós, pois nós somos parentes. 42. Mas peço-te que te separes de mim, vai e escolha um lugar onde tu possas habitar com o teu gado e tudo o que pertence a ti, mas mantém-te a uma distância de mim, tu e a tua casa. 43. E não tenhas medo de te afastar de mim, pois se alguém te prejudicar, fica sabendo que eu irei vingar a tua causa dele, apenas afasta-te de mim. 44. E quando Abraão tinha falado todas estas palavras a Ló, em seguida, levantou-se Ló, levantou os olhos em direção à planície do Jordão. 45. E viu que todo este lugar era bem regado, e bom para o homem, e tinha muito pasto para o gado. 46. E Ló foi para aquele lugar, e ele armou ali a sua tenda em Sodoma, e foram separados uns dos outros. 47. E Abrão habitou na planície de Manre, que está em Hebrom, e armou ali a sua tenda, e Abrão permaneceu no local durante muitos anos. Capítulo 16. A 4 reis e 800.000 homens de guerra contra Sodoma e as cidades das planícies. 1. Naquele tempo, Quedorlaomer rei de Elão enviou a todos os reis vizinhos, para Nimrod, rei de Sinar, que estava então sob seu poder, e Tidal, rei de Goim, e Arioque, rei de Elazar, com quem fez um pacto, dizendo: Subam a mim e ajudem-me, para que possamos ferir todas as cidades de Sodoma e seus habitantes, pois se rebelaram contra mim nestes 13 anos. 2. E estes 4 reis subiram com todos os seus homens, cerca de 800.000 homens, e eles foram, e feriram a todo homem que encontraram no seu caminho. 3. E os 5 reis de Sodoma e de Gomorra, Shinabe rei de Admá, Zeboim rei de Shemeber, Bera, rei de Sodoma, Bersa rei de Gomorra, e Bela rei de Zoar, saíram para enfrentá-los, e eles juntaram no vale de Sidim. 4.
E estes 9 reis fizeram guerra no vale de Sidim. E os reis de Sodoma e Gomorra foram derrotados diante dos reis de Elão. 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de cal e os reis de Elão perseguiram os reis de Sodoma. E os reis de Sodoma fugiram de seus acampamentos e caíram nos poços de cal. E todos os que sobreviveram foram para a montanha em busca de segurança. E os 5 reis de Elão vieram depois deles e os perseguiram até as portas de Sodoma. E eles levaram tudo que havia em Sodoma. 6. E eles saquearam todas as cidades de Sodoma e Gomorra. E tomaram também Ló, filho do irmão de Abrão, e sua propriedade, e apreenderam todas as mercadorias das cidades de Sodoma e eles foram embora. E Unique, servo de Abrão, que estava na batalha, viu isso, e disse a Abrão tudo o que os reis tinham feito com as cidades de Sodoma, e que Ló fora levado cativo por eles. 7. E Abrão ouviu isso, e ele levantou-se com cerca de 318 homens que estavam com ele, e ele naquela noite perseguiu esses reis e os feriu, e todos eles caíram diante de Abrão e seus homens, e não havia nenhum que restou, mas os 4 reis fugiram, e eles foram cada um pelo seu caminho. 8. E Abrão recuperou todos os bens de Sodoma, e ele também recuperou Ló e sua propriedade, suas esposas e filhos e para tudo que lhes pertencia, e a Ló não faltou nada. 9. E terminou de ferir esses reis. Ele e seus homens passaram o vale do Sidim onde os reis fizeram guerra juntos. 10. E Bera, rei de Sodoma, e o resto de seus homens que estavam com ele, saíram dos poços de cal em que haviam caído, para cumprimentar Abrão e seus homens. 11. E Adonizedeque, rei de Jerusalém, o mesmo era Shem, saiu com seus homens para cumprimentar Abrão e seu povo, com pão e vinho, e permaneceram juntos no vale de Meleque. 12. E Adonizedeque abençoou Abrão, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo o que ele tinha trazido do despojo de seus inimigos, para Adonizedeque era um sacerdote diante de Deus. 13. E todos os reis de Sodoma e Gomorra que estavam lá, com seus servos, pediram a Abrão que ele devolvesse seus servos que ele fizera cativo, e tomasse para si toda a propriedade. 14. E Abraão respondeu os reis de Sodoma, dizendo, como vive o Senhor que criou o céu e da terra, e que remiu a minha alma de toda angústia, e que me livrou hoje de meus inimigos, e os deu na minha mão, eu não vou levar nada pertencente a vocês, para que vocês não se vangloriem de amanhã, dizendo, Abraão ficou rico da nossa propriedade o que ele salvou. 15. O Senhor Deus, em quem confio me disse, nada te falta, eu te abençoarei em todas as obras das tuas mãos. 16. E agora, pois, eis que aqui está tudo que lhes pertence, levem e vão como o Senhor vive eu não reterei nada de vocês, com exceção da despesa do alimento de quem saiu comigo para a batalha, como também as partes dos homens que foram comigo, Anar, Ashicol e Manre, eles e os seus homens, assim como também os que tiveram de vir junto para cuidar da bagagem, eles devem tomar a sua parte dos despojos. 17. E os reis de Sodoma e Abrão concordaram com tudo o que ele tinha dito, e eles insistiram para que ele tomasse de tudo o que ele quisesse, mas ele não quis. 18. E ele enviou os reis de Sodoma e o restante de seus homens, e deu-lhes ordens sobre Ló, e eles foram para seus respectivos lugares. 19. E Ló, filho de seu irmão, foi mandado embora com sua propriedade, e foi com eles. E Ló voltou para sua casa, para Sodoma, e Abrão e seu povo voltou para sua casa para as planícies de Manre, que fica em Hebron. 20. Naquele tempo, o Senhor novamente apareceu a Abrão, em Hebron, e ele disse-lhe, não temas, a tua recompensa é muito grande diante de mim, porque eu não te deixarei, até que eu te tenha multiplicado, e abençoado e feito a tua descendência como as estrelas no céu, de forma que não possa ser medida nem contada. 21. E eu darei à tua descendência todas estas terras que tu vês com os teus olhos, pois a ele eu a darei por herança para sempre, apenas ser forte e não temas, anda diante de mim e ser perfeito. 22. E no ano 78º da vida de Abrão, no ano que morreu Reu, filho de Peleg, e todos os dias da Reu foram 239 anos, e morreu. 23. E Sarai, filha de Arã, mulher de Abrão, era estéril, e ela ainda não tinha dado a Abrão, filho ou filha. 24. E, quando viu que ela não dava à luz filhos, ela tomou sua serva Agar, a quem Faraó tinha dado a ela, e ela deu a Abraão seu marido para uma mulher. 25. Para Agar aprender todas as formas de Sarai, e Sarai como ensinou ela,
e ela se lhe sujeitava em tudo. 26. E disse Sarai a Abrão: Eis aqui está a minha serva Agar. Entra ela para que ela possa gerar de entre seus joelhos um filho, para que eu possa obter também crianças através dela. 27. E habitava Abraão na terra de Canaã, e tinha Abraão 85 anos de idade. Sarai deu Agar a ele. 28. E ouviu Abrão a voz de sua esposa Sarai, e ele tomou sua serva Agar e Abrão entrou a ela e ela concebeu. 29. E, quando Agar viu que ela havia concebido, ela se alegrou muito, e sua senhora desprezada aos seus olhos, pois ela disse dentro de si: Isso só pode significar que eu sou melhor aos olhos de Deus do que Sarai minha senhora, pois todos os dias que a minha patroa esteve com meu senhor, e ela não concebeu, mas o Senhor me fez em tão pouco tempo conceber por ele. 30. E quando Sarai viu que Agar tinha concebido por Abrão, Sarai ficou com ciúmes dela, e disse Sarai dentro de si: Esta é certamente melhor do que eu sou. 31. E disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, pois no momento em que tu oraste diante do Senhor por crianças, porque não pediste por mim, para que o Senhor me deixasse ter semente de ti. 32. E quando eu falo a Agar na tua presença, ela despreza as minhas palavras, porque ela concebeu, e tu não falas nada a ela, que o Senhor julgue isso que tu tens feito a mim. 33. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe como te parecer bom aos teus olhos. E Sarai afligiu, e Agar fugiu dela para o deserto. 34. E um anjo do Senhor a encontrou no lugar onde ela tinha fugido, e ele disse: Não tenhas medo, pois eu multiplicarei a tua descendência, pois terás um filho e tu lhe chamarás de Ismael. Agora pois volta para Sarai tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. 35. E Agar chamou o lugar Beer-Lahai, entre Cádiz e do deserto de Berede. 36. E naquela época voltou Agar à casa de seu senhor, e no final dos seus dias, Agar gerou um filho a Abrão, e Abrão pôs o nome de Ismael, e Abrão tinha 86 anos quando ela gerou seu filho. Continua.